Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que eu gosto muito de montar seleções fictícias de futebol. E hoje eu gostaria de brincar, me divertir com vocês, montando assim a seleção que não eu considere com os melhores jogadores de cada posição e nem os melhores jogadores da atual temporada, mas de jogadores que estão em atividade, que me entregariam aquilo que eu espero de um time de futebol, com a filosofia de jogo que eu acredito ser a melhor, quais são as peças que eu escolhi a dedo para desempenhar as funções que eu quero. Que se eu fosse um técnico de um clube multimilionário e pudesse montar um time para ser campeão hoje, de tudo, na temporada, principalmente se for um time europeu, né? Seria esse 11 que eu montaria. Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, então eu vou dar não só a escalação, mas também os aspectos táticos, falar sobre saída de bola, transição ofensiva, momento defensivo, vou destrinchar tudo de como esse seria esse 11. É muito mais um vídeo para eu me divertir aqui, não é uma pauta séria, e também convido você a fazer o mesmo nos comentários. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero conquistar a sua inscrição. Se esse aqui não é um vídeo que te comove, é um tipo de vídeo que você está procurando, navegue pelo nosso canal, você pode encontrar outros tipos de vídeos que talvez te interessem mais do que essa brincadeira que a gente está propondo hoje. Então, se você gostar, se inscrever, dá like no vídeo, compartilha também com os amigos, dá seu feedback, sugira temas para próximos vídeos, vê aqui qual é a pegada do seu canal e vê se é o que você está procurando aqui no YouTube como conteúdo de futebol, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos embora para o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Vamos pegar a nossa prancheta e começar a brincar de escalar um time fictício, a seleção, o 11 perfeito da atualidade. Pra mim, é claro. Bom, então vamos lá, galera. Começando a escalar o time. O goleiro acho que não é surpresa para nenhum de vocês. Manuel Neuer. Eu já disse que é o goleiro que eu mais gostei de ver jogar na vida. É o melhor goleiro que eu vi jogar. É o goleiro mais completo da história do futebol e, por consequência, na minha opinião, é o melhor de todos os tempos. E é o goleiro que atende aos pré-requisitos que eu quero para essa posição. Ser muito bom embaixo das traves e também ser muito bom com os pés. Então não é surpresa para ninguém que o Neuer esteja aqui. Nas laterais, eu quero jogadores equilibrados na defesa, que façam boas ultrapassagens por fora também, mas que também articulem muito bem o jogo por dentro. E para atender todos esses pré-requisitos, eu não escolhi nenhum jogador que esteja jogando como lateral hoje. São dois jogadores que já atuaram como laterais na carreira, mas que hoje jogam em outras posições. São eles o Kimmich na direita e o Alaba na esquerda. O Kimmich, que hoje é volante e primeiro volante, né, lá no Bayern, e o Alaba, que teve a lateral como seu terreno de auge, mas começou a carreira jogando no meio-campo e hoje é zagueiro. Então eu quero que esses jogadores articulem bem o jogo por dentro e eu não vejo ninguém que seja mais capaz para essa posição do que esses dois jogadores. Pensei no João Cancelo, que inclusive pode jogar nas duas posições, mas eu acho o Kimmich muito melhor do que ele para poder articular o jogo por dentro. Poderia ter colocado o Kimmich no meio-campo mesmo e não coloquei ele na esquerda porque eu quero que o lateral esquerdo também faça uma função de terceiro zagueiro, de lateral base, e como vocês sabem, eu prefiro que o jogador que faça esse papel pelo lado esquerdo seja canhoto. Então eu não vejo ninguém melhor no mundo do que o Alaba para poder fazer essa função. E aí eu completo a linha de defesa com os meus dois zagueiros, que serão Marquinhos e Virgil van Dijk. Explicando, se o Kimmich vai passar a maior parte do tempo articulando o jogo por dentro, eu vou precisar de um zagueiro que jogue pelo lado direito, que tenha velocidade para poder cobrir esses avanços do lateral direito. Consequentemente, o meu zagueiro que fica pelo lado esquerdo fica mais de último homem, mais centralizado. Então o Marquinhos, que pode quebrar um galho até na lateral direita, pode fazer bem essa função de um zagueiro aberto na extremidade numa linha de 3 pelo lado direito, e o Van Dijk mais centralizado porque ele reúne todos os pré-requisitos também que eu quero para um jogador que faça essa função. Ele conjuga força física, boa estatura, qualidade no passe, velocidade na recomposição, bom passe para poder armar o time a partir do meio de campo quando a minha defesa estiver um pouco mais adiantada e também na saída de bola. Então não vejo dois zagueiros melhores para poder cumprir esse papel do que Marquinhos e Van Dijk. Montada a minha linha defensiva, vamos para o meio campo. Meu jogador à frente da defesa é com certeza o Casemiro,
um jogador muito equilibrado e sólido na proteção defensiva, que também se apresenta bem uma linha à frente se necessário, entra na área também como um homem surpresa quando preciso, finaliza muito bem de fora, mas que principalmente pelos seus aspectos defensivos me proporcionam uma boa saída de 3 quando preciso também, vai poder afundar entre os dois zagueiros, e em certo momento eu vou precisar que o meu primeiro volante seja uma espécie de quinto defensor. Então eu acho que o Casemiro se enquadra nesses papéis, até também por ser um jogador com boa estatura e força física, assim como o Van Dijk na zaga, assim como o Marquinhos. Então eu vou precisar de um jogador que faça bem esse papel. E para isso eu vou precisar de 2 jogadores bem equilibrados à frente dele. Não vou precisar de 2 meias atacantes. Vou precisar de 2 jogadores que também atuem meio que como volantes, mas também com boa presença ofensiva. Então eu escolhi 2 jogadores que podem parecer muito diferentes entre si, mas que vão se completar e vão tornar o meu meio-campo bem sólido, que serão o N'Golo Kanté pela esquerda e o Kevin De Bruyne pela direita. Eles não vão fazer o mesmo papel no time. Ao mesmo tempo, o Kanté vai ser uma espécie de segundo volante, mas atuando numa faixa à frente, mais ao lado do De Bruyne. Por quê? No momento em que o Casemiro recuar, quando preciso for, eu vou precisar de um jogador que mantenha ali a qualidade defensiva atuando na frente da defesa. E o Kanté é muito esse jogador. É um cara que também pode subir pressão e já fazer um desarme puxando o contra-ataque com a condução de bola dele, que é fantástica. E o Kevin De Bruyne, não só com os seus passes maravilhosos, né, ligando contra-ataques e acionando os jogadores de frente, é um cara que também infiltra bastante na área, é literalmente o camisa 10 do time, por isso que eu escalei ele aqui com a número 10, não é à toa, e é por isso que é o jogador que vai ter mais liberdade aqui no meu meio campo, vai ser o meu meia pela direita e o Kanté o meu meia pela esquerda. Pelas pontas, eu escalei Mohamed Salah pelo lado direito e Kylian Mbappé pelo lado esquerdo. Porque eu quero que sejam jogadores não só de amplitude, e eu sei que os dois não cumprem exatamente esse papel nos seus clubes, mas que têm virtudes técnicas e táticas para poder fazer isso, porque são jogadores de velocidade e de muita qualidade no drible e no 1 contra 1. Essas são as principais virtudes que eu espero dos jogadores que atuam pelos lados do campo. Além do fato do Salah ser canhoto, jogando pelo lado direito, podendo fazer bem essa projeção em diagonal, e o Mbappé destro, jogando pelo lado esquerdo, podendo fazer o mesmo papel. E o meu centroavante será Robert Lewandowski, para mim o melhor e mais completo centroavante. A gente poderia citar o Karim Benzema, o Harry Kane, que também saem da área, mas o Lewandowski também tem um jogo muito legal fora da área. Eu acho que dentro da área ninguém é mais matador, mais letal do que o Lewandowski. Então esse é o nosso 11 e a gente vai explicar taticamente cada etapa do jogo, como esses jogadores vão funcionar e por que eles foram escolhidos para poder desempenhar essas funções específicas. Já demos aqui uma explicação bem superficial, por cima, para poder justificar a escolha desses 11 jogadores, mas agora num funcionamento coletivo vocês vão entender melhor por que a escolha de cada um desses nomes para o meu 11 ideal da atualidade, beleza? Vamos lá, começando com a saída de bola, esses primeiros passes, e eu vou tentar ser o mais didático possível para explicar os diferentes funcionamentos da minha saída de bola. Quando você mantém os 2 zagueiros muito próximos um ao outro, o adversário normalmente vai colar um centroavante ali e vai esperar a definição do goleiro, porque assim ele vai ter tempo para poder marcar o zagueiro que receber esse primeiro passe do goleiro. Quando você abre os 2 zagueiros, você obriga esse centroavante a escolher um para quem marcar. Quando ele escolhe um, a opção de passe normalmente é o outro. Mas hoje em dia dificilmente só um jogador fica marcando essa saída de bola. Normalmente, um outro homem que vem de trás também faz essa marcação em dupla. E aí, se ficar cada um em um dos zagueiros, o meu volante, no caso o Casemiro, é quem fica sendo responsável, né, por afundar na saída de 3. Ao mesmo tempo, como hoje em dia a maioria das equipes joga com pontas também, eu faço com que os meus laterais joguem por dentro para poder arrastar a marcação desses pontas para dentro também. Porque se os meus zagueiros receberem o passe mais aberto, por exemplo, se esse segundo elemento for um meio atacante perseguir o Casemiro nesse recuo, a minha opção de passe vai ser um dos zagueiros. E com o lateral indo para dentro e arrastando a marcação do ponta, eu já limpo esse espaço do passe do zagueiro diretamente para o ponta, para o lado do campo.
esse ponta ele vai receber a bola de costas na maioria das vezes. Deixa eu tirar de campo aqui o time adversário rapidinho, para vocês verem como seria esse funcionamento. Recebendo a bola de costas, o lateral vai ter que abrir o posicionamento. Aqui eu já tenho uma segunda postura tática no meu time, que é o volante voltando para a posição dele de origem e eu tendo meus dois laterais jogando por dentro para se transformarem em novos meio-campistas. Sendo assim, quando esse ponta receber a bola de costas, ele pode fazer um pivô para o lateral. E aí o lateral vai ter como opções de passe a devolução para o próprio ponta, que agora vai estar com as costas para o lado do campo, o trabalho com o meia, o recuo para o zagueiro, um passe de lado para o volante, um passe em diagonal forçado aqui para o lateral, um passe em diagonal forçado para trás para o zagueiro do lado oposto e uma inversão de lado de campo para o outro ponta. São muitas opções de jogadas e é por isso que os laterais são peças tão importantes, é por isso que eu quero laterais que articulem por dentro e é por isso que eu escolhi esses dois jogadores para poderem desempenhar bem esse papel. Então, num segundo tipo de saída de bola, é imaginando que o adversário marca com 3 jogadores. Vou só colocar aqui o meu time reposicionado, o adversário marcando com 3 jogadores. Obviamente, esses jogadores de lado de campo eles ficam em cima dos meus laterais, então eu faço uma indução para poder prender um dos pontas juntamente com o lateral, que normalmente vai ser o Alaba pelo lado esquerdo, enquanto que o outro avança. Então se eu tenho o Kimmich avançando pelo meio, se juntando ao Casemiro, ele vai arrastar o ponta do lado dele. E aqui eu vou ter uma saída com 3, com o Alaba prendendo o ponta do lado oposto. Sendo assim, eu tenho aquela situação do centroavante adversário esperando, né, para qual dos meus 2 zagueiros eu vou passar, e eu tenho o Alaba segurando um ponta. Eu tenho aqui o Casemiro podendo recuar levemente para poder fazer uma saída quase que com 4, um pouco mais à frente, mas poder reter a bola aqui nessa posição. Então eu tenho aqui uma opção de jogada, uma variação de jogada para diferentes tipos de pressão do adversário, com 1, 2 ou 3 jogadores. Essa então é a minha saída de bola e agora a gente vai explicar o movimento que o time faz fazendo a transição defesa meio campo, a fase de construção de jogo. Saímos da saída de bola e agora vamos para a fase de construção, beleza? Chegamos então aqui na nossa fase de construção e a gente vê um time muito bem estabelecido numa espécie de 2-3-5 ou 2-3-4-1, você pode ler da forma que quiser. Qual a grande sacada de termos os 2 laterais por dentro? Podemos ter os 2 pontas por fora, porque eles vão atrair a marcação individual dos laterais adversários. Consequentemente, eu vou abrir a defesa do adversário, espaçando o lateral do zagueiro e o zagueiro do outro. Sendo assim, eu vou ter esses buracos a serem aproveitados pelos meus 2 meias. Por mais que o Kanté não seja um jogador assim de entrada na área, mas ele vai ser importante em outro aspecto. E aqui a gente tem os laterais podendo cobrir a si mesmos no momento de perda de bola. Sabe quando um lateral passa e o técnico designa um volante para poder ficar nessa posição, para ele poder cobrir o lateral? Se eu tiver o lateral aqui jogando pelo meio, eu, além de poder fazer com que meus pontas fiquem mais abertos, na perda da posse eu posso recuar os meus 2 laterais e eles podem cobrir a si mesmos com muito mais facilidade. Além disso, dependendo da opção de passe da jogada, quem é o jogador que infiltra nesse meio espaço, eu tenho uma gama de utilização muito grande de jogadas com os laterais avançando ou ficando mais como jogadores base. Mas como a gente está falando de fase de construção de jogo, a gente também tem que falar de quando a saída de bola acontece aqui, ó, com o Alaba ficando de terceiro zagueiro. Se ele vai ficar como terceiro zagueiro, o time inteiro vai subir com ele continuando nessa posição de terceiro zagueiro. E aqui o Kanté ele pode fazer um papel de terceiro jogador de meio de campo e o De Bruyne ficando por aqui, formando um desenho de um losango. Então eu tenho essa variedade tática também para poder utilizar. Então eu tenho mais ou menos 3 volantes, né, com Kimmich, Casemiro e Kanté, e 3 zagueiros com Marquinhos, Van Dijk e Alaba. E isso vai prosseguir diferente dependendo do lado que é atacado na fase de finalização. A fase de construção é essa que a gente está. Então, quando a gente entra na área, é a fase de finalização e é dela que nós vamos falar a partir de agora.
Bom, agora chegamos à fase de finalização, que é quando a gente entra na área do adversário. E aqui a gente vai falar das diferentes formas que isso aconteceria com esses jogadores dos dois lados, começando pelo lado direito. Imaginando que pelo lado direito quem entra na área seja o Salah, fazendo esse ataque em diagonal. Se ele vai entrar na área pelo lado direito, o Lewandowski vai atacar o segundo pau, o bico da grande área, pelo lado esquerdo. O Mbappé, quando a bola chegar no terço final, vai poder fazer essa entrada em diagonal, né, do outro lado da área. E quem vai ser o quarto elemento vai ser o Kevin De Bruyne, vindo de trás, da meia direita. O Kimmich vai fazer essa ultrapassagem por fora, para poder ser uma opção de passe, para caso a gente queira fazer uma jogada de linha de fundo. Sendo assim, o Casemiro é quem vai ficar ao lado do Kanté, né, na entrada da área. E aí eu vou ter uma linha de 3 com Marquinhos, Van Dijk e Alaba, protegendo essa última linha. O meu objetivo é ter pelo menos 4 jogadores dentro da área, pelo menos 2 jogadores na entrada da área, pegando rebotes, mas também protegendo uma linha de 3 defensores, que é o número ideal para mim para evitar as avenidas, os espaços nas costas dos laterais. Então, se o Kimmich foi para a linha de fundo, o Alaba segura como lateral base. E aqui eu tenho meus 2 volantes, entre aspas, né? O primeiro volante, que é o Casemiro, e uma espécie de segundo volante, barra meia esquerda, que é o Kanté na entrada da área. E o meu meia direita, que é o Kevin De Bruyne, dentro da área. Agora, se o ataque for pelo lado esquerdo, dentro do mesmo sistema tático, vou recompor todo mundo aqui, colocar a bola no pé do Alaba, pra gente ver que há diferenças. Se a entrada na área for pelo lado esquerdo e o Mbappé for esse cara que entra por aqui, o Lewandowski vai continuar atacando o bico da grande área, o bico da pequena área, perdão, só que dessa vez pelo lado direito. O Salah é quem vai fazer essa diagonal por outro lado, e não vai ser o Kanté o responsável por continuar por aqui, vai ser o De Bruyne, porque ele é o jogador que tem mais liberdade pelo meio. Então eu vou querer que ele saia do meio para poder atacar esse centro da área, ser esse jogador que receba o passe mais recuado caso alguém precise finalizar vindo da entrada da área. Então o De Bruyne vai continuar sendo esse jogador. Só que quem vai fazer companhia ao Kanté na entrada da área, sendo que o Alaba vai fazer esse papel de ultrapassagem, o mesmo que o Kimmich fez pelo lado direito, é o próprio Kimmich ficando aqui na entrada da área ao lado do Kanté. Sendo assim, Van Dijk e Marquinhos é quem vão fazer aquela linha de 3 com aquele mesmo padrão. 4 jogadores dentro da área, o Alaba sendo a opção de jogada de linha de fundo, já que a jogada prosseguiu pelo lado esquerdo. 2 jogadores na entrada da área, fazendo a proteção da defesa e também pegando possíveis rebotes. E 3 jogadores na última linha, no caso agora sem o elemento do zagueiro canhoto, mas com o Casemiro sendo uma espécie de terceiro zagueiro entre os defensores. E essa forma de atacar está diretamente ligada à forma de defender. Só antes, vamos também explicar como o time atacaria partindo daquele desenho de losango, que é muito semelhante, né? Com o Alaba mais seguro, claro que essa saída também seria pelo lado direito ou pelo centro, então basicamente seria a mesma coisa, né? Salah entrando na área em diagonal, Lewandowski no segundo pau, Mbappé vindo de trás e o De Bruyne ficando por aqui. Sendo assim, a gente teria o Kimmich passando por fora e o Casemiro pulando uma linha. Seria a mesma coisa que se atacasse pelo lado direito, já que o Alaba está fixo e quando o time faz aquela progressão por meio pelo Casemiro, ele pode atacar por qualquer um dos lados, preferencialmente pelo lado direito, já que o Alaba está mais fixo e para ele seria mais difícil fazer aquela ultrapassagem por fora, beleza? Então, explicado isso, a gente vai agora para a última etapa, que é a fase defensiva do jogo. A forma de atacar e de entrar na área diretamente influencia a forma de se defender, e a gente vai explicar isso agora. Vamos lá, perdeu a bola no campo de ataque e iniciou a fase de transição defensiva. E como eu vinha dizendo, a forma com que o time ataca e se posiciona já é pensando em como o time vai voltar marcando para trás. E eu tenho 2 desenhos preferidos para poder fazer esse tipo de transição. O primeiro é o 4-4-2. Então, imaginando que o time perdeu a bola aqui, pelo lado direito, o lado do Kimmich, o Marquinhos vai poder fazer a cobertura do Kimmich pelo lado direito. Então tem o Marquinhos aqui fazendo essa cobertura. E quem vai entrar aqui é o Casemiro, fazendo uma cobertura do Marquinhos. Sendo assim, está remontada uma primeira linha com 4. O Marquinhos cobrindo o Kimmich, que vai ficar na segunda linha no primeiro momento. E o Casemiro cobrindo o Marquinhos, que abriu para poder fazer a cobertura do Kimmich. Van Dijk e Alaba vão continuar
no posicionamento deles. Sendo assim, os meus dois meias, o De Bruyne e o Kanté, vão ficar um pouco mais à frente, e aqui está a importância do Kanté para poder dar poder de contenção ao meio, não ficarem dois jogadores mais ofensivos e eu não ter esse poder de recuperação de bola. E o ponta, do lado oposto, vai recuar nessa segunda linha com 4. O ponta do lado que foi atacado, num primeiro momento, vai ficar como segundo atacante. Mas à medida que o time recua, eu vou para o meu segundo desenho defensivo, que é o meu desenho de marcação em bloco baixo, o 5-4-1. À medida que o time vai recuando, o lateral vai voltando para a posição dele. E vai se transformando no quinto defensor. Assim como o ponta. E por que eu prefiro defender com 5 jogadores na última linha? Porque eu não gosto do papel que o ponta eventualmente faz de recuar até a primeira linha e aí ter que ficar longe do próprio gol quando recupera a bola. Então eu prefiro ter esses jogadores preservados na segunda linha e um cinturão defensivo de 5 defensores, né, que me proporciona uma série de vantagens, que inclusive a gente falou no vídeo em que a gente abordou o retorno, né, dos sistemas com 3 zagueiros, e vocês podem conferir, eu vou deixar no card aqui em cima. Mais uma linha de 5 defensores, ela proporciona uma série de vantagens, e aqui eu tenho 2 meio-campistas e 2 pontas que me proporcionam muitas vantagens também no momento de transição defensiva, porque o De Bruyne é um cara de muita qualidade no passe, no momento de recuperação de bola, e o Kanté é um cara que sobe muito bem a pressão, ele salta essa linha, e aí pode fazer com que o Casemiro o cubra, e no momento que ele recupera a bola, ele já puxa muito bem o contra-ataque. Então por isso que a escolha desses jogadores foi realmente a dedo, além de eu ter muita velocidade e qualidade no mano a mano com Salah e Mbappé mais à frente. Então essa também é a minha postura defensiva. No momento de contra-ataque, o time pode voltar ao seu sistema base, o 4-3-3. E no momento de recuperação da bola, no momento de calmar o jogo, pode iniciar todos aqueles processos de novo, saída de bola, né, momento de construção no meio campo, dependendo do lado que é atacado. E é por isso que eu escolhi a dedo esses jogadores para poder fazer esses papéis no meu time. E é isso, galera. O que vocês acharam do meu time? Me contratariam para ser o manager, para montar o elenco do time de vocês? O que vocês acharam da minha proposta de jogo? Podem cornetar à vontade aí nos comentários, mas principalmente montem a de vocês também. Mas eu quero ter esse feedback aí. Lembrando que eu escolhi os jogadores para desempenhar funções específicas dentro da filosofia de jogo que eu acredito ser a melhor, que eu acredito ser a melhor proposta de jogo, que eu tentaria trabalhar no meu time, beleza? Então, repetindo, isso aqui é só uma brincadeira, não é um 11 dos melhores da atualidade, antes que alguém fale, mas o Kimmich não é mais lateral, o Alaba também não, enfim, por que deixou Messi e Cristiano Ronaldo de fora? Não importa, eu estou montando aqui a minha equipe e vocês podem ficar à vontade para montar de vocês e usarem os critérios que quiserem, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!